Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal História de Ouro. Aproveitem este conteúdo que preparamos com carinho para vocês. As planícies aluviais da Mesopotâmia, região que compreendia a Babilônia, eram perfeitas para a elevada produção de alimentos. A economia era baseada na agricultura, principalmente no cultivo da cevada. A cevada era usada como meio de pagamento de salários em rações diárias, sendo também utilizada como a base para a manufatura de uma bebida natural, a cerveja. Outros produtos eram o óleo, de linhaça, de gergelim, linho, trigo e hortigranjeiros. Rebanhos de ovelhas e cabras pastavam nos campos fora da estação. O gado pastava quando havia água suficiente. A produção de lã era extensa, e convertida em peças de tecido. Somente o extremo sul da Mesopotâmia tinha economia diferente, baseada em tamareiras e na pesca. Não houve nenhum registro em pedra até o final da Idade da Pedra. A região carecia de recursos minerais e de madeiras, essenciais para a construção de grandes monumentos e prédios mais resistentes. Ao longo do tempo, os mesopotâmicos tiveram mais e mais necessidade destes materiais, que vinham de longe, ou das florestas do Líbano, ou das montanhas do Irã moderno. Estas montanhas eram ricas em minerais, pedras e metais. O que um país não tem, deve tentar conseguir por outros meios, e estes são, basicamente, tributo, pilhagem e comércio. Tributo e pilhagem. Há duas formas básicas para se obter os materiais que países necessitam, pela guerra ou comércio. Tais materiais são em geral exigidos como tributo ou tomados por pilhagem após uma expedição militar. No épico de Gilgamesh, o lendário rei de Uruk conta que ele foi até as florestas do monstro Umbaba, e derrotando-o, conseguiu provavelmente a madeira para erguer as famosas muralhas de Uruk. Outro rei famoso, Lugalbanda, exigia por suas vitórias a troca de cereais por pedras preciosas. Comércio. Expedições militares eram realizadas após a colheita, geralmente em base anual e em especial no primeiro milênio, quando os agricultores podiam tornar-se soldados. Minerais, cobre, estanho, prata, uma pedra preta chamada diorita, etc., estavam disponíveis em áreas distantes, portanto as campanhas tinham de ser consideradas com muito cuidado para não serem dispendiosas ou deixarem as cidades à mercê de outros inimigos. O comércio então começou a ser praticado. Em textos de cerca de 19.000 a.C., existem indícios de que o comércio começa a ser executado de forma profissional e capitalista, com negócios realizados por embarcações ao longo do Eufrates e do Golfo Pérsico e caravanas regulares de burros seguindo até a Anatólia, Turquia moderna. Mercadorias. Além de cereais, os habitantes da Mesopotâmia tinham pouco a oferecer. Cereais eram exportados, mas pesados demais para serem carregados por burros em longas distâncias. Materiais importados de outros locais eram novamente exportados, tal qual o estanho, um importante metal para a manufatura do bronze, que provavelmente vinha naquela época do Afeganistão, e era exportado para a Anatólia, Turquia, um grande centro da indústria de metais, onde as florestas eram abundantes para fazer funcionar fornalhas. Outras mercadorias comuns eram as tâmaras, óleo de gergelim, e artesanato. A Babilônia tinha uma grande indústria produção de lã. Peças de 4 a 4,5 metros eram transportadas há centenas cerca de 1900 anos antes de Cristo. Não esqueça de deixar um comentário sobre o que achou desse conteúdo, sua opinião importa para nós. Nos acompanhe para não perder nenhum vídeos novos todos os dias.